Perek Dalet, Mishnah Gimel. Hu Haya Omer. Continuamos falando no nome de quem? Nome de Ben Azai, do filho de Azai, que provavelmente também não construiu seu nome, por isso era chamado pelo nome do pai. O que ele costumava dizer? Al tehi vaz lechol adam. Não seja desprezível ou não despreze a nenhum homem, nenhum ser humano. Ve'al tehi maflig lechol davar. E não desdenhes de qualquer coisa, ou não se contraponha necessariamente a toda a coisa. Shen lecha adam shen lo shah, pois você não vai ver alguém, pois não há homem que não tenha sua hora. Ve'en lecha davar shen lo makom, não há coisa que não tenha o seu lugar. Então você não, aqui sim seria desdenhar, porque não tem como desdenhar de alguma coisa. Tá bom? Não dá para desdenhar, não dá para desprezar as pessoas, porque cada uma tem a sua hora. E porque todos nós temos um objetivo conjunto para ser feito. Diz o Havruta da rede, a sequência de assuntos relacionados à conduta homem a homem, no início do capítulo do Perek, chama a atenção para a ênfase que é dada ao tema por meio de diversos olhares e opiniões dos sábios da Mishnah, com questões do nosso cotidiano, as quais seria a conduta apropriada, qual deveria se buscar para adotar na vida, como a gente já trouxe nas Mishnayot anteriores. Esse estudo apresenta alguns pontos nos quais muitas vezes cometemos falhas de conduta, inclusive sem perceber, fazendo um pré-julgamento ou uma pré-condenação sobre alguém ou sobre algo. Jamais desprezar uma pessoa, pois de alguma forma isso significa condená-la. E mais, se desprezar uma pessoa indiretamente também representa desprezar a Deus, porque a imagem de Deus todos nós fomos criados. Esse estudo apresenta alguns pontos nos quais muitas vezes cometemos falhas de conduta, inclusive sem perceber, fazendo um pré-julgamento, uma pré-condenação sobre alguém ou algo. Jamais desprezar uma pessoa, pois de alguma forma isso significa condená-la. Não nos cabe fazer julgamentos, mas fazer o nosso melhor por nós mesmos e por todos aqueles que precisam. E Deus coloca em nosso caminho ou em nosso conhecimento. Ou seja, não nos cabe ficar julgando como a gente, não vou dizer gosta de fazer, mas a nossa natureza nos compele a fazer. Isso é uma coisa da nossa natureza, até inconscientemente. E sim, a gente deve destinar nossas forças para o auxílio, para ajudar aqueles que precisam, ou que Deus coloca no nosso caminho, ou que nos permite ficar sabendo da sua necessidade. A gente mencionou um exemplo muito parecido agora há pouco na Mishnah anterior. Para podermos seguir este caminho fielmente, é extremamente necessário que consigamos nos livrar de preconceitos. Olha, só a nossa história já deveria ser o suficiente para nos livrar de preconceitos. Como não é, Venham porque a avó tentar dar um chacoalhão na gente. Para a gente poder seguir esse caminho fielmente, de forma séria, comprometida, é extremamente necessário que consigamos nos livrar de preconceitos. A bondade verdadeira é essencial para o mundo. Não está em escolher a quem faremos a bondade ou ajudaremos, mas fazer o bem sempre, para manter-se bem sempre. Como nos estudos anteriores, sobre cumprir um mandamento ou uma bondade, gera ou conduz a outra conduta positiva. Essa ideia nos conduz à continuação do estudo. Não há homem que não tenha sua hora e coisa que não tenha o seu lugar. Todos os seres humanos terão seu momento. Aqueles que precisam de ajuda terão a ajuda que precisam. E provavelmente em algum momento também terão desafio de dar ajuda para alguém também. Muito obrigado, Obadia, ainda mais em hebraico aí pelo elogio. Só para ler para o pessoal, Shiur Metsuyan More. Quem quer aprender hebraico sem pontinhos, Shiur, aula, Metsuyan, excelente, muito obrigado, More, professor. Enquanto aqueles que não ajudarem talvez passem a precisar de ajuda, pois não estarão suficientemente preparados para enfrentar as dificuldades que aparecerem. Da mesma forma em relação a tudo, pois uma coisa certa, no lugar certo, na hora certa, é determinante por diversos enfoques, sem contar a proibição de desperdício, por assim dizer. Então, o que a Mishnah quer nos ensinar aqui? Não desprezar,
E quando ela está dizendo não desprezar, como eu já traduzi de cara, já deu spoiler, ela está falando também não seja desprezível. Sabe, busque edificar, busque ser luz, não escuridão. Busca ser aquele que desperta um sorriso quando chega. Seja tudo bem, até se for por uma piadinha, contanto que não seja uma piadinha, né, de malícia, e sim de graça. Seja aquele que produz um sorriso, seja aquele que traz uma palavra doce, que demonstra ser sensível, compreensível, enfim. Muito, muito bonito. Aqui o primeiro comentário já fala de não desprezar ninguém. Às vezes uma pessoa tá lá, vai dar uma opinião e tal, não despreza a opinião dessa pessoa. Considera essa opinião, deixa ela propor nesse sentido de não fazer a distinção, ou porque você ainda não está naquele versículo, mas o assunto é verdadeiro. Enfim, ele quer dizer aqui que a gente deve jamais desprezar, sempre tentar ser o máximo atencioso. Óbvio que existe um limite dentro do viável, dentro do producente, né? Se tiver que dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo, naturalmente a qualidade dessa atenção vai se comprometer. Al teivaz lechol adam, vejam que interessante que o Bartenura fala, não despreze a toda a pessoa, não seja desprezível a toda a pessoa, lomar, dizendo, mayuchal plonin leazikli, o que essa pessoa vai poder me prejudicar? Por isso eu desprezo ela, é um desprezível, você não oferece risco algum. Pense se isso não é algo corriqueiro, algo que a gente já viu, algo que a gente vê, e algo que às vezes a gente mesmo chega a cometer, a praticar. Óbvio que aqui não está falando de alguém que mereceu o seu desprezo, de alguém que mereceu uma punição. Não, olha, não venha mais aqui porque você está causando problemas. Aí não é a mesma coisa, obviamente. Olha só, e não desdenhe, veltem uma flig, marhik lechol davar sheyesh lachush alav. Não afaste a qualquer coisa da qual você deve desconfiar dela. Como que eu posso dar um exemplo bom aqui? Sensibilidade, não seja indiferente. Ah, tá tranquilo, não, o menino vai rolar, vai ter 10. Você não tem certeza e tá falando, vai ter, chega na hora não tem. Não afaste, não afaste. Al tomar rachokhu, sheye ven lidog mimeno. Não fala, olha, o menino só vai acontecer amanhã, tá longe ainda, vamos avisar. Não se afasta disso, ao contrário. Ah, vai ser, vamos avisar, vamos propor, vamos divulgar, vamos nos ajudar. Perfeito? Essa é a ideia. Olha que coisa profunda, gente. De não desdenhar. A gente não sabe de nada. A gente não sabe. A gente estudou a Mishnah do senão agora quando? Imlo achshav matai. A gente não sabe. A gente não sabe até quando a gente vai viver, como vai viver. Então a gente precisa viver o melhor a cada dia. Então a gente precisa ser pleno nas nossas ações a cada dia. Dedicando o nosso estudo hoje para Refuah Shlema, de Rivka Bat Esther, Nachshon ben Marta Balula, David ben Malka Chaya, Ezra ben Sarah, também para Ribamar. E também dedicamos Leilui Nishmat para a elevação espiritual de Chaya Rivka Bat Shimon Vepes, Zichronah Livracha, Michaim Shalom Dov Ber, Ben Devora, Zichronah Livracha. De abençoada memória.